Bom, sobre o nosso mercado, a bolsa está pesada, ou seja, não tem motivo para subir. O volume financeiro está muito baixo esses dias. O gringo saiu nos últimos 12 meses aí mais de 32 bi. Então você tem um gringo fora da bolsa. Ou fora não, né? Ele ainda tem muito dinheiro aqui, mas o gringo saindo. O Banco Central andou fazendo leilões de dólar justamente para dar essa saída. Os leilões que ele fez foram justamente para dar a saída e evitar uma alta maior do câmbio. O governo continua precisando de dinheiro, né? Tem gente que gosta de pagar imposto, adora, então pessoal que gosta de pagar imposto aí pode me mandar um e-mail que eu tenho alguns aqui, tá? Pode pagar para mim. O governo vem com uma medida aí, essa última aí, né, de informar tudo para a Receita, Pix, cartões e tal, para fechar o cerco, já que ele não consegue mais aumentar imposto, ele vai fechar o cerco, ver quem tem uma movimentação acima do que ele acha normal e aí aumentar o imposto. É o que a Sambo Silva colocou ali, ó. Sobre a nova regra fiscal do imposto de renda. É isso. Basicamente o que o governo quer é te fiscalizar. Meter um olho aí no que antes existia um certo sigilo, né? Você tinha o seu sigilo bancário. Para quebrar isso, precisava de uma medida judicial. Afinal de contas, você que deve declarar o seu imposto, né? E aí está havendo uma inversão. O governo quer saber o que você faz para te cobrar. Sendo que, na verdade, o responsável pela declaração é você. Se você for pego na malha fina, você está ferrado. Malha fina é uma amostra e por aí vai. Aí está se invertendo, por quê? Porque ele precisa arrecadar. Isso é um sinal muito ruim, né? É um sinal de que, estou gastando, não vou cortar despesa, é o que tem para hoje, mas eu preciso aumentar a arrecadação. Já não dá mais para aumentar a arrecadação via aumento de imposto. O que eu faço? Eu aumento o número de contribuintes. Simplesmente é isso que ele vai fazer. Com isso, ele vai ter um olho, agora não existe mais sigilo bancário, ele vai ter um olho nas suas movimentações. Eu quero saber o que você movimenta. É uma democracia. Basicamente, a gente está caminhando para uma democracia. Antes, com sigilo, a gente não vivia num país democrático. A gente vivia, sei lá, talvez numa ditadura, alguma coisa assim. Ajustar um filho. Mas aí agora, com o governo de olho no que era sigiloso para você, né? A gente agora está caminhando para uma democracia. Ele vai saber exatamente o que você movimenta, Silva. O que todos nós aqui movimentamos para dizer o seguinte: aqui, você movimentou tanto, eu quero tanto de imposto seu aí. E vai você dizer assim: não, mas eu movimentei, mas não devo imposto. Aqui, eu declarei. Não, é movimentação. Então, assim, eles vão tentar arrecadar mais, né? Essa é a ideia. Bom, eu não sou um cara de leis, eu não entendo nada disso, mas você aí quebrou o sigilo, né? Tem várias coisas aí que eu acho que meio que atropelado. Não sei se vai ter alguma congresso, vai entrar com alguma coisa contrária a essa medida, enfim. Talvez pare no STF, sei lá, é uma bagunça danada, uma zona. Eu acho que Campeonato Carioca da década de 80, que a gente tinha lá, o Castor, era mais organizado. Mas enfim. Bom, então assim, o mercado ele olha e fala assim: o governo já era, está quebrado. E está tomando medidas para tentar aumentar a arrecadação. Porque ele está colocando em pauta para tentar melhorar a arrecadação, significa que ele não vai cortar despesa. Tá? Sim, o Luiz coloca, ouvi falar de um novo corte de gasto. Mas quem confia em novo corte de gasto? Eu não acredito nisso. Não vai haver corte de gasto. Esquece. Saiu uma notícia de que o Haddad voltou das férias e não sei o quê, e foi fazer uma coletiva. No meio da coletiva, ao invés dele falar do dólar, falar do corte de gasto, falar de alguma coisa assim, ele estava falando lá de fake news, porque mudou a regra, e uma confusão. Cara, não tinha nada com isso. Então, assim, credibilidade para o mercado é zero já. O mercado já não acredita mais. E com isso a gente continua pressionado. Curva de juros para cima, a gente tem todo esse contexto que a gente já está careca de saber. E nesse samba do crioulo doido aí, a bolsa está batendo 119 mil, 120 mil. Era um ponto que eu já tinha comentado aqui atrás, que eu esperava a bolsa por ali. E estamos em uma semana de alívio. Paramos de cair.
Esse é o ponto. Paramos de cair. Tem um comentário ali do Ericles, que depois... Ericles, eu vou te pedir na hora, depois só para repetir esse comentário para eu ler, mas do seu comentário vai surgir uma informação, ou um conhecimento, ou um ensinamento, do jeito que você interprete como quiser, valioso na Super Quarta de hoje. Tá? Bom, só para fechar aqui o índice Bovespa, depois eu vou pedir para você repetir aí. A gente está ali no 119 mil, no mercado sem perspectiva, um governo que não vai cortar nada, um governo que está raspando, ele raspou as moedas lá do Alvorada, da cascatinha lá da cascata do Alvorada. Agora ele vai meter o olho em todas as suas movimentações financeiras para saber se pode te arrancar mais algum imposto, porque aí ele aumenta a arrecadação para tentar fechar as contas. E diante disso, a gente vê algumas, fazendo um exercício futurístico, sendo que um macaco jogando dardo vai acertar mais do que o que eu vou falar aqui, mas fazendo um exercício futurístico e olhando para essa situação, a palavra que eu tenho é insustentável. O governo que realmente, para parar de pé, ou na canetada, ou com mais dinheiro para comprar a base, mas aí ele vai comprar a base, de repente a canetada diz que o dinheiro já não vai mais para a base. É um governo completamente perdido. Em 2 anos de governo, economicamente, nós não tivemos nenhuma medida para aumentar crescimento, a não ser um aumento de gasto público, que de certa forma maqueia o crescimento, porque a gente vê um PIB aí em alta, a gente vê, de certa forma, um desemprego baixo, mas por um cálculo estatístico, por conta desse gasto elevado, ou seja, se aumenta o gasto de custeio, Bolsa Família, uma série de coisas, aumento salarial, principalmente funcionalismo, e isso injeta dinheiro na economia, e ao injetar dinheiro na economia, você tem aumento de consumo. Isso é um ponto, beleza. E isso, de certa forma, evita uma queda econômica, você tem o dinheiro circulando. É inflacionário, mas ao mesmo tempo, você dá uma sensação de crescimento, é o que a gente está vendo. Por outro lado, você com os benefícios, os bolsas famílias e tal, e você tira essa turma do cálculo do desemprego, você tem uma empregabilidade baixa, normal. Né? Afinal de contas, se a pessoa recebe bolsa família, ela não é desempregada. E aí você tem uns dados ali que parece que está tudo normal, mas a situação é que não está. Por quê? Por que você acha que não está, Gustavo? Não sou eu que acho. São números. Dólar, 6,20, histórico. Curva de juros, já precifica Selic a 17%. Tá normal isso? Para uma economia crescendo? Para uma economia com emprego, empregabilidade, com juro subindo e expectativa de mais alta? Era para ver uma ancoragem, né, dessa expectativa, coisa que não está acontecendo. E aí você está vendo o Banco Central enxugar gelo, porque não adianta aumentar a Selic, que não vai resolver o problema. Esse é o ponto. Então, assim, a gente tem 2 anos em que não existe nenhuma política econômica. A gente está simplesmente aumentando um gasto. E aí é um gasto, um aumento de gasto, que efetivamente gera um impulso no início, mas depois vai cansar. É um gasto direcionado para onde não gera efetivamente crescimento de riqueza, aumento de PIB. Então, daqui a pouco, essa curva provavelmente vai indicar. A inflação poderá aumentar, e aí é isso que a gente vê o mercado reagindo. E a gente vê o Banco Central aumentando juros. Só que tem um limite, vai ter um momento que o Banco Central não adianta mais subir Selic, porque não vai conseguir controlar a curva, não vai conseguir controlar a inflação, que não está diretamente relacionada, né, a consumo, né, a oferta, enfim, não adianta aumentar porque não está relacionado a isso, está relacionado à injeção de dinheiro no mercado, então tem um limite para isso. Diante disso, o mercado fica fraco, gringo sai, volume cai e a gente fica meio que sem ter um horizonte, sem ter a que se pegar para ver se esse índice Bovespa subindo mais. Agora, copo meio cheio, a gente continua numa tendência de alta, do topo a bolsa caiu 12% apenas, que é muito pouco, diante do cenário atual poderia cair mais, então a expectativa minha continua sendo para baixo,
Então, não acredito que a gente vai engatar uma alta forte. O pessoal do ano passado, no final do ano passado, perguntando se ia ter rally. O pessoal que me segue falou assim: olha, eu acho que não vai ter rally, não vai ter rally, não vai ter, e não teve rally. E eu acho que a gente também não vai viver um janeiro muito interessante, não. Então, a gente vai ter um janeiro para baixo. Próximo objetivo meu aqui do índice Bovespa, 112 mil. A gente tem tudo para ir lá. Está vivendo um repique nessa semana, então a gente tem a sensação de que acabou a queda, mas eu acho que não. Do Cabaré, não se espere nada, não espere nada, não deverá vir notícia positiva, tá? E é isso. Agora é isso. De mercado é isso.